Olá, seja bem-vindo a mais um BeiraCast, o podcast onde você aprende da sua vida cotidiana com Cristo, de uma forma descontraída e também descomplicada. Hoje nós temos um assunto tão legal, que ele é um assunto que fala sobre uma coisa que está muito em moda hoje em dia, que é gestão de pessoas. Muito se fala sobre gestão de pessoas, né? Mas nós vamos falar sobre gestão de pessoas dentro do ambiente educacional, nós vamos falar sobre gestão de pessoas dentro da liderança jovem na igreja, nós vamos falar sobre gestão de pessoas nesses quesitos. E para falar sobre isso, eu tenho aqui ela que é educadora já há mais de 14 anos, trabalhou com jovens muito tempo também, e ela está aqui para conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Jenny, seja muito bem-vinda ao BeiraCast. Muito obrigada, Joe. Então, eu estou muito feliz, muito agradecida pelo convite, e para mim é muito gratificante falar sobre liderança, principalmente liderança cristã também. Legal, legal. Então, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho de você, quem é a Jenny, para a galera te conhecer um pouquinho mais. Então, eu sou a esposa do Pedro, mãe do Pedro Gabriel. Eu gosto de falar da minha família, porque eu acho que a família é o nosso primeiro ministério, né? Sim. Então, sou filha, né, do Oswaldo, da Lúcia, e eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar, que gosta de estar envolvida na missão. Então, Uhum. essa é a Jennifer. Legal. Jenny, e como que começou tudo? Como começou a sua caminhada na educação? E aí isso trouxe as outras coisas, né? Como que foi esse início para você? Então, Quando foi? quando eu tinha ali meus 15 anos, né, eu era bolsista no colégio adventista e eu precisava trabalhar para pagar meus estudos. Então, eu era auxiliar de classe na época, né? Então, aí, os 15, 16 anos, eu fui auxiliar da professora Patrícia. Era uma professora maravilhosa, eu aprendi com ela muitas coisas, mas eu não queria trabalhar na área da educação. Seguir carreira, vamos dizer assim, né. Ironia, né? Eu estava ali, enfim, mas eu queria trabalhar em outra área futuramente. E até aí a Patrícia falou assim: "Olha, Jennifer, você leva muito jeito na área da educação". Daí eu falei: "Não, não quero isso para mim e tal". E aí passou alguns anos, né, eu acabei fazendo letras, porque eu gosto de escrever, eu tenho vários poemas, e aí eu acabei indo para letras devido gostar de escrever. Por causa da Por literatura. causa da literatura. E aí eu comecei a trabalhar no colégio oficina, como recreadora, e ali eu vi minha paixão pela área da educação. Trabalhei, 5 anos nessa escola, e para mim foi muito gratificante também, aprendi muito. E o engraçado, Joe, é que assim, quando eu fui trabalhar lá, teve uma pessoa que falou assim: "Ela vai trabalhar aqui com essa voz, como que ela vai saber lidar com os alunos, né?". E foi incrível que era uma turma que, já tinha passado algumas professoras, e eu consegui ficar ali com esses alunos 5 anos, Que né. legal. E foi uma bênção, foi maravilhoso, aprendi muito. E aí comecei então como recreadora, depois eu fui professora de português, trabalhei numa escola indígena também, Que legal. numa escola estadual. Trabalhei 6 anos nessa escola indígena, lá eu fui professora de português, professora de ciências, alfabetizadora, Que massa. orientadora, e eu amei muito também essa experiência com os povos indígenas, né, os povos originários. Uhum. E como que foi, então, que surgiu essa oportunidade? Porque, pelo que eu entendi, então, você começou como uma professora auxiliar, recreadora, aí foi professora titular, né? Uhum. E como que você chegou, então, até onde você está hoje? Que hoje, pelo que eu sei, você é diretora de um CI, né? Isso, Como aham. que aconteceu isso na sua vida? Como que foi esse crescimento? Então, já há alguns anos a dona, a fundadora do CI Turminha Doce Vida, ela vinha pedindo para eu assumir, né, lá a direção, porque ela queria se aposentar. E ela é madrasta do meu esposo. E ela vinha tentando me convencer, mas eu queria ter experiência em outras áreas, em outras escolas, porque eu sempre achei assim, diretora de uma escola é muita Uhum. responsabilidade, porque não é somente os alunos, é pais, é a parte administrativa, é lidar com os funcionários, então eu não me sentia preparada, eu não me sentia capacitada até então. Então eu sempre negava. Disse: "Não, agora não, quem sabe em outro momento". Até que um dia ela falou assim: "Olha, Jennifer", que foi em 2024, ela disse assim: "Olha, Jennifer, surgiu uma compradora para o CI, mas eu gostaria que fosse você que assumisse".
que continuasse na família, né, e tudo mais. E eu falei assim: "Olha, eu vou aceitar o desafio, eu acho que eu preciso tentar, Uhum. porque se eu não tentar, depois eu vou me arrepender". E Sim. aí como surgiu essa pessoa, né, e ela falou: "Não, então se você não quiser eu vou passar para essa pessoa". Falei: "Então tá, eu vou tentar". E aí, eu estou desde 2024 como gestora do Sei Turminha Doce Vida. Foi um desafio muito grande, porque como eu falei para você, são É uma vários mistura de fatores, é áreas, uma né? mistura, né, então, é tanto a parte administrativa, financeira, como também a parte de gestão de Uhum, pessoas, lidar com, várias, uhum. demandas, né. E como que a experiência que você teve ao longo de todos esses anos te ajudou nessa nova etapa? Porque eu tenho certeza que essas multi-áreas que você trabalhou, elas foram pertinentes para que você pudesse ter uma boa base para então chegar nessa área de gestão de pessoas, de direção e Sim, tudo mais. com certeza, sim, eu vejo como eu falei quando a gente estava conversando ali antes, né, do podcast, Deus ele vai direcionando as coisas, né, Sim. então os nossos planos são um, de Deus é outro. E eu vejo assim que tudo que eu vivi na igreja, como líder na igreja, me ajudou a liderar agora na escola. Então eu comecei como líder de desbravadores, né, eu fui conselheira, fui secretária, capelã, diretora associada, tanto dos desbravadores quanto de aventureiros. Então eu já tinha ali também, uma experiência, né, com liderança de Uhum. crianças, né, adultos, enfim. Isso foi muito importante, com certeza, para eu estar assumindo a direção de uma escola. E contribuiu, vamos dizer assim, que contribuiu grandemente, né, para que eu conseguisse, assim, lidar com os desafios que é ser gestor de uma escola. Então, e como que foi pra você esse início na sua liderança na igreja? Porque Uhum. a escola, na verdade, foi um reflexo Sim, daquilo que você fazia na igreja. Como que isso tudo sim. começou? Porque pelo que a gente conversou um pouquinho, você teve 13 anos de experiência em liderança jovem, Sim. desbravadores e tudo mais. Como que isso começou? Quais foram os desafios de se liderar jovem, né? Uhum. Antes de falar da questão dos jovens, no caso de eu ser líder jovem, eu vi a minha mãe sendo líder de jovens, Hum, né, então a minha mãe, ela foi uma referência, eu falo foi porque ela já é falecida, né, mas a minha mãe, ela foi uma referência de liderança para mim, tá. Ela foi líder de jovens, líder do Ministério da Mulher, e sempre dependente de Deus, em todas as situações. Então, para mim, o exemplo dela foi muito forte. E ela foi líder de jovens. Depois de um tempo, eu fui líder de jovens também, né, fui durante 13 anos líder de jovens, diretora de jovens, associada também, distrital de jovens, regional de jovens. Então foi uma experiência, assim, bem vasta, né, e um desafio muito grande, porque, os jovens, eles estão aprendendo e amadurecendo cada vez mais, e eu era jovem na época também. Então você acaba, se familiarizando também com as necessidades que eles têm, as uhum. dificuldades que eles têm, os desafios. Eu acho que foi muito importante, eu ser uma líder jovem, né, não que os mais velhos não tenham, com certeza eles têm uma experiência muito grande, né, mas você ter ali mais ou menos a mesma idade dos Você entender os jovens, desafios que eles entender. enfrentam, né, e tudo Sim. mais. E na época que eu fui diretora do Clube de Desbravadores, eu tinha 22 anos, né, e eu tinha um filho pequeno. E os meus associados eram jovens e valorosos, que trabalhavam, faziam as coisas acontecerem, né. E isso foi muito importante também, você não estar sozinho, você ter pessoas ao seu lado, engajadas também, você não fica sobrecarregado, então tudo isso auxiliou e ajudou com certeza. É, e eu acho que essa parte que você disse de ter pessoas ao lado, a gente começa a entrar em um assunto da gestão de pessoas que é extremamente Sim, importante, que é o discipulado. E sim. isso a gente fala muito dentro da igreja, mas na verdade, fora da igreja também, no ambiente profissional, isso é extremamente importante. E Sim. como que funciona para você essa questão do Uhum. discipulado? Então, às vezes, eu no meu início eu errei bastante, né. Eu acho que A todo gente mundo, né, erra. a gente erra, certo, eu não vou dizer que eu ainda erro, né, algumas vezes, de erros e acertos a gente é feito, né. E no início da minha liderança, eu tinha uma certa dificuldade de delegar. E aí, até que um dia eu fui num treinamento
E lá o palestrante ele falou assim, que o líder de verdade é aquele que discipula. O Uhum. líder de verdade é aquele que deixa um sucessor. E eu fiquei preocupada, porque eu pensei assim comigo, como que eu... Então eu não sou uma boa líder, eu preciso de um sucessor, eu preciso discipular alguém. E aí foi onde eu comecei a discipular e delegar. Eu tinha uma certa dificuldade de delegar, porque eu tinha medo de delegar e a pessoa não fazer do jeito que era para É, ser a gente feito. tem esse problema, né, É. de Aí centraliza na gente, isso. né? E fica cansado, sobrecarregado. E aí, a partir do momento que eu comecei a delegar, eu comecei a perceber, nossa, é bom isso. É bom você delegar, você passar, ensinar. E aí, tanto que quando eu saí, eu fiquei de distrital 4 anos do Itinga, do bairro Itinga, do distrito Itinga, e eu deixei uma pessoa para me substituir. Eu falei assim, poxa, consegui. Né? E aí, e assim foi, sempre todos os cargos que eu tive, eu sempre procurei discipular e deixar alguém para me substituir. Então, às vezes tem líder que se agarra naquele cargo e tem medo de passar à frente, né? Mas eu não tenho essa dificuldade, não mais, né? No início eu tinha sim, mas foi importante. E essa palestra que eu participei, ela foi um divisor de águas para mim. Porque eu pensei assim, líder é aquele que fica bastante tempo no cargo, né? Mas aí ele falou que o líder de verdade é aquele que discipula e tem alguém para substituir. Então isso ali foi forte para mim. Se você não pegou a visão, pega a visão. É, Líder, o verdadeiro líder é aquele que deixa alguém para substituí-lo. isso aí. É isso aí. Mas, Jenny, eu queria que você me contasse dos desafios, porque a gente vê que na igreja estamos liderando voluntários. Sim. E no trabalho profissional, a gente não lidera voluntários, a gente Uhum. lidera pessoas que estão ali porque a gente está pagando, né? Sim, sim. E como que funciona esse contraste? Você Uhum. consegue ver bem diferenciado entre liderar um e liderar outro? Olha, claro, tem aqueles que estão ali trabalhando para receber um salário, mas tem aqueles que, mesmo recebendo um salário, eles entregam tudo de si como um propósito. E eu vejo que na igreja é a mesma coisa, questão de propósito. Tudo está em torno do propósito. Qual é o propósito? Qual é a missão? E liderar são desafios um pouquinho diferentes, né? Porque na igreja você tem que ajudar ali as pessoas para que elas vejam a necessidade que nós temos hoje de liderança, por exemplo, e a questão do propósito. Então, qual é o propósito da liderança cristã? Né? É abreviar a volta de Jesus. Uhum. Né? Então, é um pouquinho diferente de liderar, por exemplo, os meus funcionários, que eles estão ali, eles chegam no horário, né? Não faltam e tudo mais. E já na igreja, deveria ser, eu falo assim, porque é para Deus, deveria ser assim também. Uhum. Então, o desafio maior é assim, engajar as pessoas para que elas sejam pontuais, para que elas não faltem, para que elas não te deixem na mão, né? Porque é um trabalho voluntário? É um trabalho voluntário. Mas a gente tem que pensar assim, é para Deus. Não é pra Jenny, não é Não pro é para Joe, mim, é pra é Deus. isso. Então, é para Deus. Então, quando a pessoa ela tem essa consciência, gente, as coisas fluem, Uhum. sabe? Então, assim, o desafio maior é engajar as pessoas. Esse é o desafio maior, assim, que eu vejo na igreja, é isso. Porque no trabalho você fala, eu quero assim, assim, assim. A pessoa vai lá e faz. Até porque se ela não vier, se ela faltar, se ela não fizer, ela vai ser mandada Sim, embora. Se ela não vier, isso. ela vai perder o dia, vai ser descontado do Isso. salário dela, né? E já na igreja não, então a gente tem, esse acho que é o maior desafio, sabe? Mas assim, graças a Deus nessa minha trajetória como líder cristã, como eu falei, a gente não faz nada sozinho, Uhum. né? Então assim, eu já organizei eventos que tinha 400 pessoas, né? Mais pessoas, né? Mas eu não fiz sozinha. Então sempre tinha alguém junto, não, vai acontecer, a gente vai conseguir fazer. Ah, não, deixa que isso aqui eu faço. Então, tinha pessoas assim. Isso é muito bom,
Claro que tem, sempre, como em qualquer ambiente, vai ter aquelas pessoas negativas, quem faz corpo mole, né? Quem tem inveja da liderança, que só quer saber Sim, porque acha que ser líder é alguma coisa de pompa, mas na verdade é o que sim. mais trabalha, É o né? que mais trabalha. A gente. E às vezes, assim, tem aqueles que trabalham nos bastidores também, que não são Uhum. vistos, né? E aí, às vezes, tá lá o líder lá na frente, recebendo reconhecimento, mas a gente pensa assim: não é, a gente não tá aqui para ter reconhecimento, né? Então, a gente tá aqui para Deus, servindo a Deus, né? Então, esse deve ser o propósito do líder cristão, né? E às vezes tem pessoas que brigam por causa de cargo e coisa mais. Hoje em dia tá menos, não tem Hoje o pessoal briga pra não para pegar. não pegar, mas ainda tem um outro que, né, tem essa questão. Mas eu acho que esses são os desafios, sabe? Então, engajamento, é, você saber ouvir, né? Porque eu tinha muito essa dificuldade, às vezes eu queria que fosse do meu jeito, e a gente tem que ouvir. Até porque é um outro assunto que a gente ia tratar, que Uhum. muitas vezes a gente esquece que nós não estamos lidando com robôs Sim, e estamos lidando com emoções, porque sim, pessoas são feitas de emoções. sim, E a gente esquece disso às vezes na liderança, que nós sim. temos que lidar com pessoas, com emoções, e às vezes é Sim. complicado isso, né? E assim, ó, não é somente emoções, porque são culturas diferentes, Perfeito. educação diferente. As pessoas, por mais que nós somos iguais, né? Mentalidades É totalmente diferentes, né? diferente, personalidade diferente. Eu precisei fazer terapia, uma época da minha vida, porque eu tenho uma certa dificuldade de lidar com certos tipos de personalidades. E eu falei assim, não, eu preciso melhorar isso. Porque o líder de verdade, ele vai aprender a lidar com todo tipo de pessoa. E aí eu fiz e me ajudou. Não, aí eu comecei, não, tenho que ouvir mais. E realmente, a partir do momento que você ouve a outra pessoa, você se coloca no lugar dela, você entende. Às vezes aquela pessoa amargurada, crítica, que só reclama de A tudo, gente não sabe o a que tem gente por não sabe trás, o que né? tem no coração dela, o que ela passou, a infância dela como que foi. Então, na gestão de pessoas, a gente aprende isso, sabe? A você ouvir, a você analisar a situação, né? E aí você começa a entender a outra pessoa, a questão da empatia, né? Você ter empatia também. E eu comecei a ver que essas pessoas, muitas vezes, as que eram as mais difíceis de lidar, eram pessoas feridas, né? E eu entendi que pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Uhum. Então a gente. Aí às vezes a gente tá na posição também de pessoa ferida e às vezes a gente acaba ferindo as Ferindo também. pessoas. Então na gestão a gente precisa aprender como falar, né? Como agir com a outra pessoa. A questão de se colocar no lugar do outro, né? E procurar entender. Porque a gestão é isso, né? Você vai. Por que a pessoa tá agindo dessa forma? Né? Até mesmo no trabalho. Quando a pessoa que chega sempre atrasada, ou esquece as coisas, alguma coisa tem, sabe? E aí, quando você ouve, você vai lá, pergunta o que está Tem um acontecendo, contexto, né, de aí tudo. você procura ajudar aquela pessoa, né? Então, a gente lidera de uma forma diferente quando é dessa forma, porque era como Jesus fazia. Perfeito. Jesus, ele era assim, né? Jesus, ele ouvia, Jesus, ele estava junto. Quando precisava ali ser mais firme, ele era firme, mas a firmeza com amor, né? Não com aquela imposição, autoritarismo. Não, isso daí você só vai afastar as pessoas, Com certeza. né? E vão dizer assim, meu, que líder é essa, né? Que pessoa é essa? Se diz cristã? Então a gente tem que ter esse cuidado. Porque é um desafio muito grande no ambiente profissional, principalmente, né? Uhum, Passando para o ambiente profissional, ter esses princípios cristãos dentro do ambiente profissional. Porque a gente fala, tá, eu sou cristão e eu conheço Jesus, aqui dentro da uhum, igreja é tranquilo de certa forma, né? uhum, Nós sermos cristãos e expressarmos o amor de Jesus para as pessoas aqui dentro da igreja. Mas no dia a dia, como que a gente coloca esses princípios em sim. pauta? Né? Como que a gente trata, no seu caso, os funcionários, Uhum, como que a gente trata os colegas de trabalho, colegas de uhum, faculdade. Como nós aplicamos os nossos princípios sim. cristãos dentro do ambiente profissional, né? Eu tenho um jargão que eu falo muito assim: haja paciência. Então a gente tem que ter paciência, Muita. sabe? Às vezes, assim, eu falo, eu respiro fundo, quando eu vejo que eu tô perdendo a paciência, eu respiro fundo e falo assim: Jesus, me ajuda.
Me ajuda porque eu não quero, sair dessa linha aqui, né. Então porque como, nós somos seres humanos, né, eu também não sou um robô, então às vezes a gente fica, assim, chateado e tudo mais, mas aí a gente pede a força de Deus e começa a se espelhar mesmo em Jesus, porque nós, pela nossa força mesmo, pelo nosso jeito, pela nossa forma, às vezes a gente vai perder as estribeiras. Uhum. Mas com Cristo a gente consegue entrar na linha Até novamente. porque isso se torna essa nossa postura que nós devemos ter, Uhum. na maioria das vezes, é o nosso maior testemunho, né. Sim, É o nosso maior testemunho, a postura ali de ser um cristão que, como você disse, escutar as pessoas, saber o contexto por trás, saber, sim, né, modular isso para que as coisas possam fluir, né. sim. E na igreja, eu falo assim que ser líder na igreja me ajudou muito na questão de liderar agora na escola, porque na igreja você tem todo tipo de pessoa. Você tem aquelas pessoas que são desafiadoras mesmo, que sempre batem de frente, que são críticas, mas a gente também tem aquelas pessoas amorosas, que cuidam, que ajudam a curar. Então você aprende a lidar com todo tipo de pessoa, porque a gente às vezes pensa assim: "Ah, tá na igreja, é perfeito". Não, não é perfeito, A igreja é um hospital, né. né, a gente tem que ter isso em mente. Então assim, nós não somos perfeitos, nós estamos na realidade perfeito é Jesus, né. Então a gente tá nesse caminho, entende? Então às vezes a gente também vai errar, e temos que ter humildade de reconhecer, pedir perdão Uhum. e entrar na linha de novo. E como que a gente consegue lidar com esse equilíbrio entre a empatia e a firmeza? Porque eu vou dizer, eu tenho muito essa dificuldade. Uhum. Eu tendo a ser meio frouxo com as coisas, porque eu tenho essa dificuldade de manter esse equilíbrio entre a empatia e a firmeza. Hum. Como que você lida com isso no seu dia a dia e como você lidava isso na liderança, né, dentro da igreja e trouxe para o profissional? Então, às vezes a gente acha que empatia é ser permissivo, né, é diferente. A empatia é você entender o outro, mas você impor limites, né. Perfeito. Claro, limites com firmeza, mas não com autoritarismo. Não com Não arrogância, com né? arrogância. Não, eu quero desse jeito porque é assim. Não, não é assim que as coisas funcionam, né? Então a empatia, você vai entender o lado do outro, mas você, como gestor, você vai desenvolver pessoas. Como líder, você desenvolve pessoas, né? Então você vai ajudar aquela pessoa a desenvolver aquela área ali que às vezes ela não está conseguindo atingir, né? E aí, às vezes, tem gestores, no caso, falando profissionalmente, que pega e demite a pessoa. Mas não ajudou a desenvolver o que ela precisava. Então, o gestor, verdadeiramente, né, falando, eu fiz gestão em pessoas, né, pós-graduação, ele vai ajudar a desenvolver. Então, aquela característica que a pessoa tem que está longe do esperado, você vai ajudar aquela pessoa e vai mostrar. Eu tenho um costume na minha empresa de sempre chamar os funcionários na minha sala para conversar. E aí eu falo que é o feedback ali. Eu Todo co mundo treme na base. eu co chamo não, eles até Eles eles gostam, gostam, porque na aham. maioria das vezes quando a gente vai na sala da diretora, a galera Isso. fica com medo, né. No início, a primeira vez que eu chamei, ficaram preocupados, né. Agora eles já sabem que eu faço isso. Já é o terceiro ano, né. Então eu chamo na minha sala, e aí eu converso com eles: "Ó, aqui, você tá indo muito bem. Aqui você precisa melhorar". Depois que eu faço essa parte, eu falo assim: "Ó, e o que você acha que eu, como gestora, preciso melhorar? E o que você acha que a gente pode fazer aqui na escola que dá para melhorar?". Uhum. E aí eles vão falando e eu vou anotando. Teve, o meu monitor, ele colocou lá sobre a torneira. No mesmo dia eu fui lá e arrumei a torneira. Eu não tinha visto, né, mas ele estava Não tem incomodando como aquilo saber de dali. tudo, né. Isso, olha como é importante o feedback. Às vezes o líder, ele tem esse medo, sabe, de perguntar as coisas e de falarem o que está Às errado. vezes até por causa de um orgulho tem a Sim, dificuldade de escutar, né. sim. Aí entra a questão novamente da firmeza e empatia, entende? Então você ouvir o outro, a pessoa ela se sente bem sendo ouvida. "Não, eu faço parte disso daqui",
né? Então, é importante isso na gestão. E você saber falar. Então, a firmeza não quer dizer que você vai ser um ogro, vai ser uma grosseira, né? Vai chegar lá e vai falar assim, não, é assim, assim. Então, eu não tenho essa característica. Eu gosto de sentar, conversar e resolver. Às vezes eu falo firme, com a fisionomia mais Mas... fechada, mas resolvendo ali, né? E às vezes a pessoa, ela quer ser querida, quer ser, não quer desagradar, e vai engolindo, vai sendo permissivo, e daí vai dando problema, tanto na igreja quanto na parte profissional, porque você tá sofrendo ali, tá sacrificando ali, e não fala o que precisa ser resolvido, e o problema vai crescendo. Então eu prefiro conversar, ouvir o outro lado, né, e também dar o parecer, o que eu acho, né, e às vezes a gente tá errado também. Eu já tive que pedir perdão, A gente tem que né? ser humilde o suficiente pra isso, Sim, né? não, me perdoa. Eu vou cuidar com isso daqui. Eu não percebi, né? Então, e é isso, a liderança é isso. Você às vezes vai errar, você vai precisar pedir perdão, vai precisar reconhecer. É desafiador. É desafiador. E a gente tá encaminhando pro final do nosso podcast e eu queria que você desse pra galera um recado, algumas dicas de para quem tá começando a liderança, seja liderança jovem no clube ou até mesmo profissional, de dicas práticas, se eles esqueceram tudo que a gente conversou aqui até agora, dicas práticas que eles podem aplicar na vida deles pra melhorar a liderança deles. Se você quiser, pode falar diretamente Tá. pra eles na câmera. Então, a primeira coisa é lidere sem medo, sabe? É a liderança sem medo. Você assumir, né, essa responsabilidade de liderança, entender que você vai estar se desenvolvendo também, né? Então, é um desenvolvimento que vai te ajudar também na tua vida pessoal, na tua vida profissional, né? Eu falo por mim, né, Joe? Porque a liderança na minha vida ajudou a chegar onde eu estou hoje, né? Então, a minha vida profissional, ela foi dirigida também devido a esse chamado, né, que eu aceitei de ser líder. E tem uma carta missionária que eu contei, eu tinha 12 anos de idade, e eu nunca esqueci que diz assim, no finalzinho diz assim, ó, Deus, ele não capacita, Deus, ele não chama os capacitados, ele capacita os que foram chamados. E eu já ouvi uma outra versão que diz assim, Deus, ele não chama os qualificados, ele qualifica os que foram chamados. Então, às vezes a gente tem medo de assumir uma liderança, mas a gente tem que entender que é Deus que está nos chamando e que a gente, ao aceitar, ele vai nos ajudar a desenvolver o que nós precisamos. E aí é assim até a volta de Jesus, né? Vivendo, aprendendo, errando, às vezes, muitas vezes errando também, mas a gente aprende muito, aprende muito. E uma dica assim que eu dou, né? Para você que já é líder, forme um discípulo, discipule, né? A gente tá numa época assim que muitas pessoas não querem ser líderes, né? Então seja você um exemplo de liderança, e que as pessoas elas possam, né, através da sua influência, através da sua motivação também, aceitar o chamado de ser líder, porque nós precisamos de pessoas engajadas, pessoas que servem a Deus verdadeiramente e que ajudem uns aos outros, né? Ajudem uns aos outros. Perfeito, a gente precisa realmente de pessoas assim. E não só no ambiente da igreja, mas no ambiente profissional, cada vez mais a gente precisa de pessoas assim. E você pode ser uma delas, ou você pode estar desenvolvendo pessoas aí também no ambiente que você está inserido. Isso aí. É isso aí, Jenny. Muito obrigado por ter estado aqui com a gente. Eu que ter compartilhado um agradeço. pouquinho da sua experiência, do seu conhecimento. Obrigado mesmo, gratidão. Muito obrigada também. É isso aí, pessoal. Você aprendeu bastante hoje? Espero que sim. Espero que você tenha anotado, tenha feito com que esses conselhos venham para sua vida, para sua liderança e para o seu ambiente profissional. Quero te pedir para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder nada, dá um like aí pra gente e nós nos vemos então na semana que vem, na próxima sexta-feira. Beleza? Obrigado, Jenny. Obrigada. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.